Eu queria pedir para você que está com a sua Bíblia, abrir lá em Isaías capítulo 43. Nós leremos do versículo 16 ao versículo 19. O tema dessa mensagem é Ano Novo, Promessas Antigas. Eu não sei se você é como eu, mas no começo do ano eu tento escrever algumas coisas que eu vou fazer. E no decorrer do ano eu vou fazendo aquilo, vou realizando, vou conquistando. Algumas coisas eu não vou conseguindo, obviamente. Ano passado eu tinha feito um propósito de fazer exercícios. Eu fiz poucas vezes, mas esse propósito voltou para esse ano. E nesse ano, se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas as promessas são antigas. Nós, vira ano, passa ano, fazemos as mesmas promessas. Quem sabe esse ano eu vou ser um marido melhor. Eu quero ser um marido melhor. Esse ano eu quero ser uma esposa melhor. Esse ano eu vou ser um filho melhor, um estudante melhor. Eu vou fazer tudo da melhor forma possível. E nós vamos fazendo essas promessas. E as promessas vão se estagnando, vão estacionando em cada mês que vai passando. E nós às vezes esquecemos das promessas que fizemos. Mas hoje eu queria que você olhasse não para as promessas humanas, mas para as promessas de Deus. Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece de você. Se você está aqui hoje, se você está aqui agora, sem dúvida alguma, é porque Deus quer relembrá-lo que Ele tem promessas para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Ele tem promessas para você. Vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração. Não deixa que ninguém fique decepcionado contigo, porque o Senhor me escolheu para transmitir a sua mensagem nessa noite para esses corações. Mas que eles se abram o seu entendimento, o seu coração, para ouvir a tua palavra, não a palavra de um homem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías só perde em conteúdo para Moisés. O seu livro tem 66 capítulos, tem até um apelido, mini Bíblia, porque 39 dos seus primeiros capítulos falam sobre lei, e a palavra profética é enfática quando fala sobre o pecado. Ele também exerceu um ministério sem igual, 60 anos de ministério. Se, por exemplo, você for comparar o ministério de Isaías com o ministério de João Batista, por exemplo, João Batista exerceu o seu ministério provavelmente apenas 9 meses. 9 meses, e um ministério tão profundo, tão rico, tão poderoso. Mas o ministério de Isaías foi exercido durante 60 anos. E desses 60 anos é curioso, porque em Isaías capítulo 20, versículo 2 e 3, diz que ele exerceu o ministério durante 3 anos nu, sem roupa, falando daquilo que nós não podemos esconder de Deus. Todos nós diante de Deus estamos nus. Todos nós diante de Deus não temos artifícios ou não podemos camuflar os nossos pecados diante de Deus. É muito curioso isso. Curioso também porque a Bíblia não fala, mas provavelmente Isaías foi morto cerrado ao meio, porque ele odiava o pecado. Então não tinha rei, não tinha plebeu, ele falava do pecado de todos. Ele olhava para todos e não via diferença em ninguém.
exatamente como nós vivemos hoje. Como nós olhamos para as pessoas e não podemos ver a diferença em ninguém, todos nós somos pecadores. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 afirma isso. Romanos capítulo 3, versículo 10 afirma isso. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. É interessante quando nós olhamos para Isaías e percebemos que na realidade ele tem muito a nos ensinar. Ele é o mais mencionado dos profetas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Mais de 150 vezes os escritores do Novo Testamento mencionam Isaías, ou parte da fala de Isaías. 50 vezes as citações são diretas, ou seja, é como se eles estivessem tirando as palavras do livro do profeta e inserindo no seu livro. Tal importância esse homem ocupa na nossa história, na história do cristianismo também. Mas o que ele pode nos ensinar quando lemos esse texto? Veja comigo de novo, versículo 16 e 17. Ele diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Sem dúvida alguma, Isaías está lembrando da grande saída, do grande êxodo do povo de Deus do Egito, de como Deus atuou libertando esse povo, como Deus atuou salvando, resgatando esse povo do aprisionamento. Então, quando nós olhamos para esses versículos, sem dúvida alguma, uma verdade deve ser aprendida ou absorvida por nós: Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, nós podemos confiar nele. Quando você olha para o céu, eu não sei se você faz esse exercício, mas quando você olha para o céu e vê as estrelas, você consegue imaginar que por trás daquelas estrelas tem muito mais? Quando você põe uma mão cheia, ou pega uma mão cheia de areia, e você consegue ver aquelas areias, você tenta até verificá-las e ver se tem alguma coisa ali, talvez os teus olhos não permitem você perceber isso, mas por trás daquela mão cheia de areia, tem muito mais. Quando você olha para uma pessoa e acha todo o corpo da pessoa uma rede de complexidade, você é capaz de perceber que por trás daquela pessoa, daquele ser humano, tem muito mais. Mas tudo isso, seja aquilo que os nossos olhos podem ver, ou aquilo que os nossos olhos não podem ver, seja aquilo que a nossa imaginação consegue contemplar ou criar, ou aquilo que não consegue, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Tudo isso está na mão de Deus. Quando as águas da vida, então, são violentas, Ele pode acalmar. Quando os ventos lhes são contrários, uma palavra de ordem dele ao mar alegrará o seu coração. Essa, sem dúvida alguma, é uma doutrina um pouco aceitável para todos nós. Deus tem controle de tudo. Mas o fato é que no dia a dia da vida, quando nós lutamos com a nossa vontade, ou quando nós lutamos contra a vontade de Deus, realizando práticas ou fazendo coisas que Deus odeia, sem dúvida alguma, nós estamos indo contra a vontade de Deus, dizendo que nós é que temos o controle das coisas, que nós é que podemos resolver. Então a força do nosso braço se levanta para tentar solucionar os nossos problemas. O nosso intelecto começa a dominar as nossas ações, e aí nós esquecemos que basta o joelho no chão, que Deus resolverá as situações que envolvem a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar quando as lembranças nos lançam em meio a torrentes desastrosas. Confiar quando o mar é intransponível. Confiar quando contra nós estiverem os cavalos e os cavaleiros, os exércitos com todo o seu poder destrutivo.
Nós precisamos aprender a confiar em Deus quando os pavios estiverem acesos e os canhões estiverem apontados na nossa direção. Você tem confiado em Deus plenamente? Ou você, como eu, aceita facilmente essa doutrina? Deus tem controle de tudo. Mas na hora em que as torrentes do mar se levantam contra você, quando os exércitos vêm na sua direção e te afrontam, você tenta resolver tudo, tenta solucionar teus problemas, as tuas dificuldades, os teus problemas de relacionamento e tantos outros que te afligem o coração. Fato é que nós não temos força para isso. Quando eu saí do Pará, e agora eu vou fazer 11 anos que saí do Pará, dia 15, e eu fiquei pensando, outro dia eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida aqui, e eu fiquei pensando nos meus primeiros anos, como foram difíceis, muito difíceis para mim, por causa de uma coisa: eu sempre me senti o protetor da minha família. Eu não era o provedor, mas eu me achava. Eu assumia essa responsabilidade como se fosse. Eu não tinha condições de educar ninguém, mas eu achava que eu tinha. E eu trazia todo mundo para perto de mim, principalmente a minha mãe. Eu super protegia a minha mãe. Eu não queria que nada tocasse, que nada afligisse, que nada magoasse, porque ela tinha um histórico tão grande de mágoas, de dores, de decepções, e eu então ficava protegendo a minha mãe. A minha mãe foi o meu primeiro fruto do Evangelho, a primeira pessoa que eu pude orar junto com ela, e ela aceitando Jesus dentro da cozinha da nossa casa. Então imagina como eu me sentia pai dela. Mas aí quando eu vim para cá, eu fiquei achando que eu tinha abandonado a minha mãe e os meus familiares. E um dia, eu estava muito aflito, porque a minha mãe estava doente, muito doente, e eu não sabia o que fazer. Eu estava aqui, ela estava lá. Como é que eu ia resolver essa questão? Como eu ia resolver essa questão? Como se eu estivesse lá, as coisas seriam diferentes. Mas não seriam, eu sei que não seriam. E aí a minha esposa virou para mim com muita sabedoria e falou assim: puxa vida, você não confia em Deus? Eu virei para o lado e não falei nada, porque aquela pergunta ficou ecoando na minha mente. E a resposta que eu tive foi: eu não tenho confiado em Deus. Eu não tenho confiado no mesmo Deus que abriu o mar. Eu não tenho confiado no Deus que, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas, aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos olhos não podem ver. Eu não tenho confiado que Ele tem o controle de todas as coisas. E aí eu fechei os olhos, comecei a orar baixinho, e eu falei assim: Deus, eu não tenho forças nem para confiar no Senhor, mas eu quero pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor me dê forças para eu entregar a minha família nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha família nas tuas mãos, Pai, porque eu sei que quando eu estava lá eu evangelizava todo mundo, eu queria ver todo mundo se convertendo aos pés de Jesus, adorando o Senhor. Esse era o meu desejo, mas eu não estou lá. Mas a impressão que eu tenho é que eu estou aqui e a minha mente está lá. E aquilo foi tão libertador, porque de alguém que entendia a doutrina, eu quis experimentar mais de Deus na minha vida. E é interessante, porque depois daquela oração eu comecei a receber diversas ligações dos meus primos. A primeira que eu recebi foi de um primo que eu fazia estudo bíblico com ele,
E aí a sua mãe um dia descobriu que eu estava fazendo estudo bíblico com ele, me amaldiçoou o filho, falando assim: eu prefiro ver o meu filho morto na sarjeta do que indo para essa igreja com você. Você acredita num negócio desse? Eu ouvi isso. Parece a coisa mais absurda do mundo. Mas esse meu primo, depois que eu fiz essa oração, dizendo assim: Deus, eu quero confiar no Senhor, mesmo que os canhões estejam apontados para mim, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que os ventos sejam contrários, eu quero entregar a minha vida por completo nas suas mãos. Eu quero sair do discurso e começar a experimentá-lo. A ligação dele foi: a minha mãe se converteu. Eu quase caio para trás. O meu irmão se converteu. Outras pessoas da minha casa estão se convertendo. Eu estou pulando, explodindo de alegria. Eu parei o carro, estava no Viva Voz. Parei o carro e comecei a chorar, porque eu não tinha outra reação. Como é que eu vivi tanto tempo me agredindo por falta de confiança em Deus? Você tem confiado no poder de Deus ou na força do seu braço? Você tem confiado em Deus ou nos títulos que você tem? Você tem confiado em Deus ou tem tentado acrescentar mais 1 centímetro à sua altura, mais um dia à sua existência? Confia no Senhor. Ele deseja o melhor para você. Confia no Senhor e você verá coisas grandiosas. Depois que eu fiz essa oração, a minha mãe me ligou. 45 anos, fez vestibular em 2 faculdades, passou nas 2. Imediatamente conseguiu um emprego, porque eu era estagiário aqui, eu ganhava 300, mandava 200 para minha mãe e vivia com 100. Aquilo foi um alívio. Agora eu tinha R$300. Podia até pegar um ônibus para vir para a igreja. Depois disso, ela fez pós-graduação, já fez 2 pós, trabalha numa sala com alunos com deficiência. Não sei se eu tenho alguma influência sobre isso, mas ela tem um aluno de manhã e um aluno à tarde, e ganha como se tivesse 20 alunos. Se você confiar em Deus, se você entregar as coisas nas mãos de Deus, você experimentará coisas incríveis, inexplicáveis de Deus. Inexplicáveis. Eu já contei aqui uma vez, na realidade várias vezes, quando eu cheguei aqui, eu sentia muito frio mesmo. Eu sofria com frio. Eu tinha a impressão que os meus olhos estavam congelando quando eu saía. É verdade. E se caía aquela garoa, parece que tinha umas giletes passando na minha pele, me cortando. Imagina, você sai do Pará com 34 graus, sensação térmica de, 70, Samuel. É até difícil falar sobre o inferno lá no Pará. É mais fácil aqui. Mas aí, um dia eu estou vindo do Cabral, morava lá, e eu ia e voltava, vinha e voltava a pé algumas vezes ficava contando com carona. Mas eu chegando em casa, meu sapato fez assim, ó, pum, abriu. E eu fiquei muito chateado. Puxa vida. Eu só tinha aquele sapato. E só aquele sapato suportava
ou pelo menos ajudava a me proteger. Eu já usava 7 meias, mas um sapato dava uma melhorada assim. E aí eu fiquei chateado e eu não quis nem orar direito. Fiz uma oração mequetrefe. Virei para o lado e falei: Deus, puxa vida, e dá um sapato. E dormi. No outro dia eu vim, cheguei aqui, alguém me ligou, a esposa do pastor Edson me ligou. Ela trabalhava na época no bazar e falou assim: pastora Dona Irã, chegou um sapato aqui e é a sua cara. Eu fiquei, puxa vida, eu já estou me sentindo mal, porque em Curitiba todo mundo é bonito, a irmã ainda me fala que eu tenho cara de sapato. Não é legal isso. E eu fui lá, não é que o sapato era a minha cara mesmo? Peguei o sapato, feliz da vida. Você não imagina como aquele sapato alegrou meu coração. E aí, já tirei aquele sapato velho, aberto, fui almoçar. Tinha uma moça que trabalhava na tesouraria aqui, que foi almoçar comigo naquele dia, falou assim: pastor, foi seu aniversário esses dias, né? Eu falei: foi. Pois é, eu não te dei um presente, eu quero te dar um presente, mas precisa ser um sapato. Eu falei: opa, com certeza, estou aí à sua inteira disposição. E ela me levou a um shopping, numa loja super chique, e ela falou: pode escolher o sapato que você quiser. E eu falei: meu Deus do céu, já pensou se eu tivesse passado meia hora orando? E aí eu escolhi o sapato, foi maravilhoso. Eu tenho sapato até hoje, para você ter uma ideia. Eu tenho medo de usar esse sapato, de tão chique que ele é. Vai que alguém me assalta na rua. Aí eu estou voltando já com essa caixinha na mão, feliz da vida. Uma senhorinha me aborda na recepção da igreja: com licença, você é o pastor do norte? Eu falei: sim, senhora. Ah, então é você. Aí eu: o que eu fiz? Você não me deixou dormir a noite inteira. Aí eu: hã? Eu ia dormir e eu sonhava, alguém me falando: dá um sapato para o pastor do norte, dá um sapato para o pastor do norte. Aquele dia eu saí com uns 5 pares de sapato daqui, porque eu resolvi colocar uma coisa simples nas mãos de Deus. E Deus cuida até das coisas mais simples que você possa imaginar. Ele vai cuidar. Cuida das grandes, cuida das simples, mas você precisa confiar que Ele é o mesmo Deus que fez o céu e a terra, que realizou todos aqueles milagres descritos na Bíblia. Ele é o mesmo. Ele quer realizar algo extraordinário na sua história. Olhe comigo, por favor, o versículo 18. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando nós olhamos para esse versículo, sem dúvida alguma, uma outra verdade salta à nossa memória. Nós não podemos viver no passado. Nós não podemos viver no passado. O passado marca os nossos passos atuais, mas o passado pode virar um grande inimigo, quando ele mesmo nos cega, enchendo o nosso coração de orgulho, enchendo o nosso coração de culpa, enchendo o nosso coração de tristeza, quando nós olhamos para ele. Alguns até enchem o seu coração de esperança, quando olham para o passado, mas não podem voltar naquele dia, naquele mês, naquele ano,
naquele momento em que conquistou algo, em que experimentou algo extraordinário, de que viu a mão de Deus atuando na sua história. Não dá para viver no passado. Obviamente, o passado pode nos ensinar muito, mas quem pode voltar e desfazer o erro cometido? Quem pode voltar e fazer a coisa certa novamente? Não tem como. Fato é que nós mudamos, e a nossa vida ela é muito dinâmica. Os teóricos dizem que nós mudamos a cada 10 anos. Eu gosto de pensar que nós mudamos a cada 3 anos. Se você olha para você no espelho e pega uma foto de 3 anos, você vai ver quão diferente você está. Alguns mais gordinhos, alguns mais magrinhos, alguns com menos cabelo, alguns com mais cabelo. Fizeram implante, tá? Então é importante nós olharmos para a nossa história, mas não dá para viver no passado. Hoje é a melhor oportunidade que nós temos de viver e realizar os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje é a melhor oportunidade dada por Deus a mim e a você, para sermos exatamente quem Deus deseja que eu seja e que você seja. Eu e você podemos ser, nas mãos de Deus, alguém usado por Ele, de forma extraordinária, quando nos colocamos nas suas mãos. Nós não podemos mudar o nosso passado. É uma história para ser lembrada ou esquecida, mas não para se viver novamente, pois ninguém tem essa máquina do tempo. Ninguém tem essa máquina do tempo. Puxa, como seria bom se eu pudesse voltar e aproveitar mais tempo com aquela pessoa que se foi. Como seria bom se eu pudesse voltar e ter a consciência que eu tenho hoje. Eu não cometeria aquele erro que eu cometi, eu não escolheria aquilo, eu não faria daquela forma, eu faria completamente diferente. Mas infelizmente eu tenho que te dizer essa verdade: você não pode voltar. Você não pode voltar. Você não pode alimentar essas mágoas que te destroem dia após dia, achando que de alguma forma você vai conseguir resolvê-las ou esquecê-las. Você na realidade precisa aprender a conviver com elas. Nem apagadas elas podem ser, mas elas podem ser curadas. Elas podem ser curadas. O médico dos médicos está aqui hoje para curar a sua alma. A tua história, independente de como ela é ou o que ela se tornou, pode ser curada. Independente do que você fez ou do que você deixou de fazer, Deus pode curar você. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de gente que caminhe ao seu lado, talvez você precise apenas de uma oração. Eu não sei como o processo vai desencadear-se na sua vida, no seu coração, mas fato é que Ele pode te curar. Eu conheci o meu pai com 27 anos. Ele deixou a minha mãe quando ela estava grávida de 3 meses. Eu não sei como, eu não sei explicar isso, mas fato é que eu absorvi essa rejeição, e eu sempre me senti alguém muito rejeitado. Alguém que sempre ficou no canto. A minha mãe se casou novamente, tem outros filhos, e eu me sentia menor do que os outros, sempre. E não é porque eu sou baixinho,
Mas na escola eu me sentia inferior. Em todos os ambientes que eu estava, eu me sentia inferior. E eu não sei explicar para você o que aconteceu. Eu só sei que tinha um negócio muito ruim no meu coração. E toda vez que eu olhava para mim, eu não conseguia me ver digno de fazer qualquer coisa para alguém. O fato é que um dia, alguém orou por mim, para que eu esquecesse o passado, e visse as coisas extraordinárias que Deus tinha feito também no passado, mas que estava fazendo hoje. E aí eu comecei a pedir que Deus curasse o meu coração. E a primeira coisa que Deus me pediu foi: procura de novo teu pai. Eu falei, puxa vida, isso vai ser difícil. Mas numa dessas vezes que eu fui ao Pará, eu já fui com esse propósito: eu preciso encontrar o meu pai. Eu preciso resolver isso. Eu não posso viver com essa dor do passado. Eu não posso nem desfrutar da totalidade da bênção de Deus se eu ainda manter isso no meu coração. Porque naqueles momentos onde Deus faz coisas extraordinárias, essa história me vem e eu lembro, isso me destrói, isso me deixa triste. E eu vou ser pai? Que tipo de pai eu vou ser? De repente, eu tive sucesso na minha batalha. Cheguei lá, encontrei meu pai, descobri que tinha umas 4 irmãs. Meu pai todo orgulhoso de mim, porque eu sou o único homem e o único que deu 2 netos, agora 2, para ele. E eu feliz da vida ali, conversando, e de repente, involuntariamente, as lágrimas começaram a descer. Porque enquanto eu estava ali, eu descobri uma coisa incrível, que eu nunca tinha parado para pensar. Na realidade, eu só queria ouvir: eu amo você. Mas eu ouvia isso todos os dias, de Deus. Quando eu olhei para a minha história e percebi o cuidado de Deus em cada momento, eu podia ver a ação milagrosa de Deus cuidando da minha vida, me conduzindo à sua presença, a ter um encontro verdadeiro com Ele, um encontro libertador, de cura. E aquilo foi transformador. Aquilo foi transformador. Porque nas mãos de Deus, uma causa perdida pode tornar-se um grande motivo para revelar a sua glória. Causas impossíveis podem revelar o poder do Criador, mesmo quando as circunstâncias da vida nos parecem desérticas, ou nos levam a um deserto espiritual. Ele pode transformar em um lindo e agradável oásis. Lares destruídos podem se consertar com uma ação, um toque de Jesus. Vícios se transformam em fome de Deus, para aqueles que abrem a sua vida, a sua história, o seu coração ao Senhor. Guerras pessoais alcançam a paz que excede todo o entendimento, que somente Jesus pode dar. Mas você tem que viver hoje, agora, e virar essa página. Veja o próximo versículo. Versículo 19, ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nós aprendemos, olhando para essa palavra, que precisamos abrir os olhos para ver as coisas que Deus tem para nós nesse tempo. Quando olhamos para o amanhã, nada é mais obscuro, incerto ou duvidoso, pois o futuro é um enigma a ser decifrado, exceto para Deus.
pois Ele está acima do tempo. Então, o melhor que nós temos, eu e você, o melhor que nós temos para fazer é confiar em Deus e nas suas promessas. As únicas certezas que nós podemos ter é que as promessas de Deus e os seus propósitos se cumprirão na minha história e na sua história. Mas diante dessa verdade, entenda também que as nossas escolhas definem o nosso amanhã, e o amanhã pertence a Deus. Então, a melhor escolha é entregar tudo a Ele. O fato é que os nossos olhos definem a forma que nós lemos, que nós estamos vendo o mundo. Se nossos olhos forem bons, as coisas que nos cercam se tornarão coisas agradáveis, alegres, felizes. Mas se eles forem maus, nada que está ao nosso redor nos fará ver a mão do Senhor nos sustentando e nos conduzindo. Hoje, o hoje é um presente extraordinário. Hoje, Deus quer iniciar uma obra nova na sua história. Hoje, Deus quer derramar sobre a sua vida a sua unção, para que você se torne uma influência poderosa para esse mundo, lá onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, onde quer que você esteja. Deus quer abrir novas possibilidades, a de ser alguém que faz a diferença nesse mundo, de ser um amigo melhor, um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um estudante melhor, um pastor melhor, de ser um servo de Deus muito melhor do que ontem, do que você foi no passado. Mas isso depende do seu olhar, isso depende da sua escolha, isso depende da forma em que você olhará para essa mensagem. Ela pode ser de um homem, ou ela pode ser de Deus para você. Como estão os seus olhos? Em quem você tem confiado? Você tem olhado para que direção? Eu quero orar por você. A minha oração hoje é por você que tem de alguma forma tentado resolver os seus problemas, para que você, mesmo que não consiga, tenha coragem de falar: Deus, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho nem fé para fazer isso, mas eu hoje quero entregar essa situação nas tuas mãos. Eu quero orar por você também, que tem vivido no passado, e o passado tem sido o teu alimento diário, talvez deixando você lá embaixo, ou talvez deixando você em cima demais, olhando para os outros como inferiores. Mas eu quero orar por você também, que não tem conseguido ver a ação de Deus ao seu redor. O mar continua revolto, o vento continua contrário, os exércitos têm vindo na sua direção e te atacado, os canhões estão apontados na sua direção ou da sua família. Você é essa pessoa? Eu vou pedir que você saia do seu lugar agora e, como um passo de fé, entregue nas mãos de Deus. Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. Então, que nada te aprisione. Se tem algum aprisionamento, que em nome de Jesus você seja livre para caminhar na direção de Jesus agora. Saia do seu lugar e venha aqui, não porque
esse lugar tem algum poder, mas porque esse passo que você dará na direção de Jesus marca o hoje, marca o agora, marca o hoje como sendo um dia em que você vai dizer assim: eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu não tenho nem fé, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Eu estou me machucando e machucando outras pessoas, porque eu vivo olhando para trás. Por causa disso eu machuco todo mundo que está ao meu redor. Mas hoje eu quero virar essa página. Eu quero pedir que Deus abençoe a minha história, abençoe a minha vida, e escreva através da minha vida uma história de significados para minha família e para mim mesmo. Eu quero orar por você também, que não tem conseguido ver a ação de Deus, porque talvez os teus olhos não são bons. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará envolvido em densas trevas. Então talvez hoje Deus queira curar a sua visão, para que a sua alma também seja curada. E talvez as enfermidades, as doenças que se manifestam em você também sejam curadas. Então sai do teu lugar e nós vamos orar crendo não em alguém que faz uma oração, mas crendo naquele que ouve a nossa oração. Mesmo que seja uma oração simples, mesmo que seja uma oração mequetrefe, Ele ouve e faz muito mais abundantemente além do que a nossa mente pode imaginar. Você quer isso para a sua vida? Então vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu estou aqui com essas pessoas que o Senhor conhece melhor do que eu. A Tua palavra diz que o Senhor as viu quando elas ainda sem forma alguma já existiam. A Tua palavra diz que o nome deles está escrito na concha da palma das Tuas mãos, para que o Senhor não esqueça de nenhum deles. A Tua palavra diz também que eles são como a menina dos Teus olhos, de tão como é grande o Teu amor por eles. E o Senhor ainda fez promessas dizendo que eles não estariam sozinhos, mas o Senhor estaria com eles todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, Deus, agora, junto com eles, no mesmo tom, na mesma oração, com o mesmo coração, eu quero suplicar ao Senhor que os abençoe. Eu quero pedir, junto com eles, que o Senhor venha e faça com que aquele que não tem coragem entregue nas mãos do Senhor aquilo que precisa entregar. Talvez como eu, seja uma mãe, um pai, um filho. Talvez sejam outras situações, vícios, lutas pessoais, lutas dentro de casa. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, e recebe essas entregas agora, recebe essas entregas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão entregando as suas vidas, talvez pela primeira vez, recebe-os, em nome de Jesus. Derrama sobre a vida deles o Teu Espírito Santo, derrama sobre a vida deles a Tua unção,
para que eles sejam homens e mulheres que confiam no Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento, e conheçam e reconheçam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que creem no seu nome poderoso. Deus, mas aqui à frente estão algumas pessoas que não conseguem se desvencilhar do seu passado, se desligar do passado, e por causa de relacionamentos mal resolvidos, hoje ainda vivem relacionamentos difíceis, conturbados, medo de se relacionar, medo de acreditar em pessoas, medo de confiar em alguém. Deus, em nome de Jesus, cure nessa noite, cura essa alma, toca, Deus, nessa alma, curando, para que essa pessoa desfrute da totalidade da bênção do Senhor na sua história, na sua vida, em todos os níveis de relacionamento, de sonhos. Abençoa cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E se é de alguma forma Satanás tem usado o passado dessa pessoa para o acusar, para o denegrir, para dizer que essa pessoa é inferior às outras, que em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, Satanás, eu te digo, pare de repreender essa vida, pare de assolar, de lançar sobre essa vida as tuas setas inflamadas, e eu digo a você, seja livre para adorar o nome de Jesus, seja livre, que as correntes sejam quebradas, que as enfermidades sejam curadas, e que você seja livre para adorar ao Senhor. Deus, ajuda com a tua mão de poder essa pessoa a virar essa página, para que ela contemple o hoje, esse momento em que ela está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, que ela sinta o teu óleo santo se derramando sobre a sua história, curando todo o mal, curando toda a enfermidade, em nome de Jesus. Deus, mas algumas pessoas vieram aqui à frente hoje, cegas, sem poder ver a ação de Deus, porque os seus olhos são maus, reclamam de tudo e de todos, só conseguem ver o mal, não conseguem ver bênção em nada. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor mesmo toque nesses olhos hoje, esses olhos sejam abertos para ver a ação extraordinária do Senhor, porque a luta, a batalha, a enfermidade é matéria-prima nas tuas mãos. Então realiza um milagre, realiza o milagre, realiza o milagre em nome de Jesus, para que ao voltarem para os seus assentos, eles mesmos tenham as suas experiências contigo, eles mesmos tenham as suas histórias ao teu lado, conduzidos pelo poder do Senhor, em nome de Jesus.